Apocalipse no capítulo 9. Capítulo 9. E vou ler até o versículo 13, viu? Prepare seu coração. A quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. E subiu o fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer. Já pensou, hein? E a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia uma como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões, e tinham coraças como coraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha cauda semelhante às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. E passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Vou fazer um comentário, meu irmão, desses versículos. Olha, o capítulo 9, onde eu acabei de ler, dá continuação às trombetas de juízo, iniciadas no capítulo 8. 2 trombetas são vidas no presente capítulo, a 5ª e a 6ª. Seguir-se-á um longo parêntese, capítulos 10 e 11, até o versículo 14, vindo depois a segunda metade da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. A 5ª trombeta, viu? Do capítulo que eu li há poucos momentos, no versículo 1, traço 12, um incalculável enxame de gigantes gafanhotos infernais invadem a terra durante 5 meses. Atormenta os homens, hein? Êxito, o grupo que recebeu o selo de Deus, hein? Veja lá no versículo 4, meu irmão, do mesmo capítulo 9. E também no capítulo 7, versículo 4, no capítulo 14, versículo 1, viu? Uma estrela caída do céu na terra. Tá lá no versículo 1, viu? Trata-se, sem dúvida, de Satanás. Os detalhes dessa descida dele à terra, de vez em então, no capítulo 12, onde no versículo 4
os anjos são chamados de estrelas. Em Juízes, também no capítulo 5, versículo 20, vemos seres angelicais comparados a estrelas. Desde os céus pelejarão as estrelas contra Císera. Lê também, viu, em Jó, no capítulo 38, versículo 7, viu? Além do mais, uma estrela comum não pode manusear a chave, como está declarado no versículo 1, né? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa chave é mantida segura por Jesus, viu? Mas, por algum tempo, Satanás terá permissão de manuseá-la, viu? Também pode ser que as palavras "uma estrela caída do céu na terra" refira-se a Satanás, quando pecou no princípio, conforme Isaías no capítulo 14, versículo 12, e Lucas também no capítulo 10, versículo 18, viu? Poço do abismo, vê lá no versículo 1, viu? Olha, região interna e inferior do Hades, viu? Há muitos textos bíblicos que abonam esse fato. Gafanhotos gigantes e infernais, vê lá no versículo 3 do mesmo capítulo 9. É um tipo de seres infernais, um tipo de demônios, agente de Satanás. São fatos literais os aqui descritos. Basta ler com atenção, viu? Os versículos 4.10, versículo 4 e versículo 10, viu? Tudo acontece na terra e com os homens, viu? Quanto ao termo escorpiões, comparar com Lucas no capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Oh, glória! A sexta trombeta está lá no versículo 13-21 do mesmo capítulo 9. Trata-se de uma cavalaria infernal, seres demoníacos, como os da quinta trombeta, viu? Em consequência do seu ataque, morre mais um terço dos homens. Vê lá no versículo 15 até o versículo 18 do mesmo capítulo 9. O número de seres infernais era de 200 milhões, como diz literalmente o original, viu? 4 anjos infernais liderarão esses demônios. Significa que cada anjo comandará 50 milhões deles. Eles matarão uma terça parte dos homens, não num período de tempo, mas numa hora certa. Vê lá no versículo 14-16 do mesmo capítulo 9. Será um caso parecido em miniatura com a morte dos primogênitos, também numa hora certa. Os gafanhotos infernais da quinta trombeta atacarão durante 5 meses, quando a morte estará presa. Já aqui é diferente, viu? O ataque dessa cavalaria infernal terá hora, dia, mês e ano para matar a terça parte dos homens. Talvez esses 4 anjos infernais estivessem presos junto ao rio Eufrates. Veja lá no versículo 14 do mesmo capítulo 9. Por terem tomado parte na tragédia da queda do homem no jardim do Éden, por onde corria o rio Eufrates. Vê lá em Gênesis também no capítulo 2, versículo 14. Período do reino do anticristo, está lá no versículo 9 até o 21. Nos versículos 20 e 21, temos uma parte da população da terra que, apesar dos horríveis cataclismos e castigos divinos, não se arrependeram da sua adoração a ídolos e de cultos aos demônios, nem de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias. Esses termos abrangem muito mais do que pensamos compreender, viu? Em feitiçarias, olha, estão incluídas todas as formas e ramificações, viu, do espiritismo, práticas de ocultismo e magia negra,
o termo assassinatos alude ao clima de violência daqueles dias, mas pode incluir a prática do aborto, já hoje largamente cometido e já oficializado em muitos países, hein? Meu pai do céu. Feitiçarias incluem drogas, pois o termo deriva do original, farmaqueia, que a princípio se referia a drogas curativas usadas em práticas mágicas e encantamentos. Notemos que esses 5 fatos estão relacionados entre si: culto a demônios, violência, drogas, imoralidade sexual e roubo. A toxicomania leva ao roubo, a violência e a sexomania. Há drogas terrivelmente erotógenas e outras criminógenas e outras alucinógenas que em segundos põem em desordem todo o mundo mental do indivíduo. E o pior, olha, meus irmãos, é que esses drogados geram filhos com as mesmas tendências, porque já nascem com o cérebro lesado. Não temos dúvidas de que Satanás se utiliza agora de drogas de tão terrível poder e efeito a longo prazo, e de igual modo promove abertamente e por toda parte o espiritismo, para que de uma maneira mais profunda controle e influencie a formação daqueles que logo mais serão seus súditos. Em suma, o domínio do anticristo será marcado pela feitiçaria, idolatria, toxicomania, sexomania e outras coisas satânicas. É de fato o reino das trevas. Os homens queriam trevas, então agora terão as trevas. Mas nós queremos a luz. Você, meu irmão e minha irmã, você está na luz. Firme seu pensamento com Deus, seu coração, para que você possa subir, para que nós possamos subir antes desses acontecimentos terríveis. É a nossa esperança. Amém? Amém, amém. Os irmãos sabem de uma coisa? O reino de Deus é tomado à força, viu? Tomado de assalto das garras de Satanás. E eu peço encarecidamente aos irmãos, no nome de Jesus, que ore pelos pregadores, viu? Porque nós não estamos aqui por um acaso não, viu, irmãos? Estamos aqui porque Deus nos enviou para esta rádio, viu? Para pregar suas grandes verdades. E você, meu irmão, que é missionário, que tem desejo de fazer a obra de Deus, a obra missionária, prepare o seu coração para ouvir a mensagem da palavra de Deus. E peça coragem também a Deus, viu? Que precisa coragem para pregar a palavra de Deus no rádio.
para milhares de pessoas ouvir. Precisa coragem, meu irmão. Preste atenção, meu irmão missionário, você que tem vontade de levar a mensagem pelo mundo afora. Amarre o homem valente e tome os despojos de guerra, viu? Nossa maior estratégia de guerra hoje é localizar e amarrar os espíritos territoriais sobre nossas comunidades, cidades e nações. Quando você interceder pelos países, viu, meu irmão, de cada uma das regiões da missão para todo mundo, peça a Deus para revelar as potestades e principados malignos que estabeleceram fortalezas sobre estes países, viu? Em oração, comece confrontando, amarrando esses espíritos no nome de Jesus. Não desista, continua orando até que Deus revele que aqueles espíritos já foram amarrados. Antes que haja uma liberação do poder de Deus para ministrar as necessidades desesperadoras, quebrar as cadeias de Satanás e libertar os cativos. Estes espíritos territoriais que estão exercendo controle sobre nossas cidades e nações devem ser amarrados, e até que isto aconteça, nossos esforços serão improdutivos, viu? Antes que possamos tomar posse da terra, o território espiritual que Deus nos deu, precisamos primeiro expulsar o inimigo, mas é claro, né? Precisamos amarrar o valente, os espíritos territoriais que Satanás designou para nossas cidades e nações. Jesus disse: quando o valente totalmente armado de seu pátio guarda a sua própria habitação, tudo que ele tem não poderá ser tocado. Sua propriedade está em paz e segura. Mas quando um mais valente do que ele o ataca e vence, tira-lhe toda a armadura em que ele confiava, aleluia, e divide, viu? E distribui todos os seus bens como despojos. Está em Lucas, viu, meu irmão? Capítulo 11, versículo 21, traço 22, viu? Jesus usou esta ilustração para explicar o poder e a autoridade que ele exercia sobre Satanás e seus principados, viu? O valente, o dono da casa que está fortemente armado, guardando sua casa, é Satanás e seu controle sobre as pessoas que ele aprisionou. Jesus é o mais valente do que ele, aleluia, que enfrentou e venceu a Satanás e seus principados malignos. Ele foi enviado a este mundo para destruir as obras do diabo. 1 São João no capítulo 3, versículo 8, viu, abençoados? Olha, durante o seu ministério, Jesus amarrou o valente Satanás, viu? Exercendo a autoridade sobre ele. Após o seu encontro com Satanás no deserto, Jesus seguiu para a Galiléia no poder dunamis do Espírito Santo. Imediatamente começou a expulsar os demônios, curar os enfermos e todos os oprimidos de Satanás. Pela sua morte e ressurreição, Jesus venceu a Satanás, despojou de sua armadura. Ele despojou a Satanás e seus principados. Paulo disse aos Colossenses: Deus despojou os principados e potestades que se ergueram contra nós e fez dele exemplo público. E os expôs claramente, triunfando sobre eles em si mesmo, nela, na cruz. Colossenses no capítulo 2, versículo 15. Hoje, ele está sentado na posição de supremo poder e autoridade sobre todos os principados e potestades e poderes do inimigo, mas é claro, graças a Deus por isso, viu? Aleluia. Hoje, Jesus Cristo, meus irmãos, ele está sentado na posição de supremo poder e autoridade sobre todos os principados, aleluia,
potestades, poderes e domínios, viu? Todas as coisas estão sob seu poder e autoridade. Ele está sentado à mão direita do Pai, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Efésios no capítulo 1, versículo 21-22. Ele concedeu este mesmo poder e autoridade sobre todos os principados, poderes, domínios, assim como Jesus capacitou, viu? E comissionou seus 12 discípulos. E mais tarde os 70. Ele os enviou a destruir o poder do inimigo, curar os doentes, expulsar os demônios, libertar os cativos. Está em Lucas no capítulo 9, versículo 1-2, também no capítulo 10, versículo 1. Ele também está comissionando você, viu, meu irmão? Como membro da Força de Ataque Global de Oração. Aleluia! Eu estou enviando as cidades e nações para amarrar o valente Satanás e seus principados e tomar os despojos de guerra, as vidas que Satanás aprisionou. É tempo de saquear a casa de Satanás. É tempo, viu, meus irmãos? Coragem! No reino espiritual e visível, na atmosfera sobre a terra, Satanás designou espíritos territoriais para habitarem sobre cidades e nações, de onde eles exercem sua influência maligna sobre as pessoas. Desta posição, eles estão desferindo ataques, impedindo as obras de Deus sobre as nações. Os espíritos territoriais são designados para controlar nações, regiões, cidades, tribos, grupos de pessoas e bairros. Satanás, operando através destes espíritos, exerce controle sobre líderes e chefes de Estado, por meio dos quais controla toda a nação. É por isso que é tão importante que você ore pelos líderes em cada uma das nações na expansão da missão para todo mundo. Há espíritos territoriais que estão atacando e prendendo as pessoas com doenças específicas. Meus irmãos, enfermidades físicas. Há espíritos que estão exercendo controle e influenciando as pessoas para que vivam em promiscuidade, cometam adultérios, ou se envolvam em várias formas de perversão sexual. Tá vendo? Antes que o poder de Deus possa ser liberado em nossos bairros, meus irmãos, cidades e nações, precisamos amarrar o valente, viu? Quando Jesus e os discípulos, os filhos de Israel, inclusive, aleluia, entraram em Canaã para tomar a posse da terra, ela havia se transformado numa Sodoma e Gomorra em escala nacional, hein? Suas cidades haviam se tornado centros de adoração aos ídolos, envolvendo orgias extravagantes, rituais de prostituição, sodomia e sacrifícios de crianças, viu, minha gente? Baais, ou deuses locais, haviam sido estabelecidos sobre estas cidades e eram considerados os proprietários de um território em particular, hein? Como, por exemplo, Baal, Peor, Baal Gad, e etc. Pela adoração ao Baal local, demônios e espíritos territoriais estabeleceram fortalezas e governaram sobre essas cidades. Espíritos de luxúria, perversão sexual, lascívia, assassinato, avareza e muitos outros, hein? Espíritos exercem controle sobre as pessoas, hein? Antes de poderem tomar posse da terra, foi necessário que os filhos de Israel derrubassem aqueles deuses, aleluia, 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 tá vendo? E destruíssem seus lugares altos,
altares e templos onde eles eram adorados. A existência do estabelecimento de espíritos territoriais sobre cidades e vilas também evidenciava no Novo Testamento, viu? Em sua carta à igreja de Pérgamo, Jesus se referiu à cidade como o lugar onde estava o trono de Satanás. Ele disse: eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. A cidade de Pérgamo era considerada como o lugar do trono de Satanás, onde ele vivia, porque era o centro de adoração aos deuses pagãos. No centro de cada cidade grega havia um santuário, do deus da cidade. Em Pérgamo havia um templo erigido ao imperador Augustus, e um altar a Zeus, Era o centro da adoração a Asclepios, a serpente deusa da cura. Deus me livre, E também a Dionísio, Afrodite e muitos outros deuses pagãos, O poder de Satanás é limitado, viu? Ele não é onipresente, onisciente e nem todo poderoso para influenciar o maior número de pessoas hoje. Ele estabeleceu seu trono ou quartéis generais em cidades proeminentes do mundo, como São Francisco, olha lá, Los Angeles, Nova York, Londres, Calcutá, Hong Kong, Manila, operando através de seus principados malignos, espíritos territoriais. Ele está exercendo controle sobre as pessoas, governos e oficiais das cidades e outros líderes-chave e chefe de Estado, viu? Por meio dos quais controla todas as ações. Os espíritos territoriais também estabelecem controle sobre instituições religiosas, comunidades e vários grupos de pessoas em nossas cidades, Quando você vir, meu irmão, orar por cada uma das cidades, precisa amarrar os espíritos religiosos, porque tem construído fortalezas sobre as nações. Por exemplo, nos países onde predomina o islamismo, você precisa amarrar o espírito do islamismo que cega as mentes das pessoas, Jesus disse: quando o valente, totalmente armado, guarda sua própria casa, o que é seu está seguro. Lucas no capítulo 11, versículo 21. A casa é o território controlado por Satanás ou por espíritos territoriais por ele designado. Este território pode ser uma cidade, uma nação ou um grupo de pessoas. O território não pode ser tomado até que alguém mais forte do que o valente o ataque e vença. Jesus disse: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro, amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Mateus no capítulo 12, versículo 29. A palavra roubar, na frase roubar-lhe os bens, é traduzida do grego, viu, meus irmãos? Arpazo, que significa apoderar-se, roubar. Antes que possamos ir aos territórios sobre os quais Satanás está exercendo o controle e tomar o despojo, as coisas que ele tem tentado roubar, precisamos confrontar e amarrar os espíritos territoriais. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Meu irmão, precisa coragem, viu? Precisa fé, viu? E essa é a mensagem que eu deixo para vocês, meus queridos ministros da palavra de Deus, missionários, pastores que viajam por esse mundo afora. E fiquem com Deus.